Olá, vamos iniciar agora a aula 5, referente ao capítulo 4, Transição de Serviço, onde estudaremos mais um processo em relação ao estágio, beleza? Vamos lá. Então estudaremos o processo de gerenciamento do conhecimento, que a gente vai entender que ele é um processo que ele realiza impacto sobre o ciclo de vida inteiro do serviço, não é somente para a transição de serviço, embora a gente esteja vendo aqui, sendo que ele exerce influência, ele efetua impacto sobre o ciclo de vida inteiro do serviço. Então, algo muito importante surge desse processo, é um dos sistemas-chave para o gerenciamento de serviço, que é o sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço. Então, o que a gente pode esperar desse processo lá no dia do exame ART Foundation? A gente vai entender o propósito, os objetivos, o escopo e também os conceitos, né, de dados para informação, para conhecimento, para sabedoria, que é um modelo, esse dados para informação, para conhecimento, para sabedoria, e o sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço. Beleza? Vamos lá. Então vamos comentar brevemente qual vem a ser o propósito do processo de gerenciamento do conhecimento. Esse processo ele possui como propósito garantir que ideias, perspectivas, experiência e informações sejam compartilhadas, sejam entregues na hora certa, no lugar certo, para permitir que a tomada de decisão seja informada, né? Para que a tomada de decisão de quem for tomar essa decisão esteja bem informada para que tome a decisão correta. Então esse seria o propósito do processo. Vai garantir que essas ideias, que todas as perspectivas, as experiências e informações estejam sempre disponíveis, né, de maneira eficiente, esteja sempre compartilhada para quem devida, de forma a tomar a decisão correta. A tomada de decisão seja informada, é como se diz, né? Se tomar uma decisão de maneira informada. A máxima diz o quê? Que o conhecimento ele não tem que ser redescoberto sempre, e sim reutilizá-lo da maneira mais eficiente possível, né, para que você se torne mais eficiente, inclusive. Então esse é o propósito do processo. Nada mais, nada menos. Entregar informação relevante, distribuir ideias, experiências, perspectivas, para que quem for autorizado a isso possa tomar uma decisão informada. Beleza? Então chegamos ao escopo do processo. Isso é muito importante que você saiba o seguinte: o escopo dele ele vai cruzar o ciclo de vida inteiro do serviço. E o que isso significa? Que é muito importante, é essencial que por todos os estágios do ciclo de vida, o gerenciamento do conhecimento ele é essencial, ele se torna essencial por todos os estágios do ciclo de vida, né? E além da habilidade de comunicar, compartilhar, né, entregar o conhecimento, a informação, a experiência, é também uma parte muito importante para o sucesso do gerenciamento de serviço como um todo. Então cada processo terá um elemento do gerenciamento do conhecimento ou algum dado compartilhado. É importante notar também que o gerenciamento do conhecimento ele possui uma relação bastante íntima com o gerenciamento da configuração e de ativo de serviço. O gerenciamento da configuração e do ativo de serviço, ele gerencia a conexão e o relacionamento entre itens de configurações individuais e ativos de serviço, né? Já o gerenciamento do conhecimento, ele gerencia o atingimento do conhecimento e o seu compartilhamento do conhecimento, a análise do conhecimento. Então ambos os processos eles trabalham juntos, tá? Bastante íntimos, mas não esqueça que o gerenciamento do conhecimento ele possui como escopo o ciclo de vida inteiro do serviço, né? Cada estágio
cada estágio, né, do ciclo de vida do serviço vai ter uma perspectiva diferente, obviamente, do gerenciamento do conhecimento, né? Ele é referenciado por toda a arte, sendo que cada publicação, evidentemente, vai ter uma perspectiva diferente do processo. Então, é basicamente isso que você tem que saber a respeito do escopo do processo. Chegamos aos objetivos do processo de gerenciamento do conhecimento. Também não tem segredo algum. São 5 objetivos básicos que encontram-se na sua apostila, entre eles, melhorar a qualidade do gerenciamento de tomadas de decisão. Lógico, porque o propósito do processo, a gente lembra, que é buscar a eficiência no que diz respeito ao compartilhamento do conhecimento. Logo, isso torna como objetivo que um dos objetivos básicos do processo é qual? Melhorar a qualidade na tomada de decisões. Possibilitar com isso mais eficiência na qualidade dos serviços, mais qualidade mais eficiência dos serviços, a qualidade do serviço, aumentando com isso a satisfação do cliente. Por quê? Porque o custo do serviço será reduzido. Né? Garantir que toda a equipe possua um claro compreendimento do valor que seus serviços oferecem aos clientes. Tá? Manter o sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço, isso também tem que lembrar no dia da prova. Né? É um objetivo do processo de gerenciamento do conhecimento, manter o sistema de gerenciamento do conhecimento. Para quê? Para oferecer acesso controlado ao conhecimento, às informações, aos dados, para cada tipo de público diferente. Além disso, reunir, analisar, armazenar, compartilhar, usar e manter o conhecimento, as informações e dados. Gerenciamento de todo o conhecimento. Lembre-se dessas palavras-chave. Melhorar a qualidade da tomada das decisões, gerenciar a tomada de decisões, melhorar a qualidade do serviço, melhorar a eficiência do serviço, compreendimento do valor por parte de toda a equipe, manter esse sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço, fazer toda a gestão em relação ao conhecimento, às informações e aos dados. Se você conseguir lembrar disso no dia da sua prova, eu tenho certeza que você, com relação a essa questão de objetivos do processo de gerenciamento do conhecimento, você não vai ter problema algum. Chegamos a um tópico muito importante para o dia do seu exame em relação ao gerenciamento do conhecimento, que é essa estrutura que a AET denomina como dados para informação, para conhecimento, para sabedoria. Como é que funciona essa estrutura? A aplicação do gerenciamento do conhecimento é geralmente mostrada dessa maneira, segundo essa estrutura. Então tudo começa nos dados. Né? Os dados é o ponto inicial para a geração do conhecimento. Né? O que são dados? Dados são fatos discretos, são conjuntos de fatos discretos. Por exemplo, uma captura do volume de chamadas para o Service Desk gravadas em um sistema. Por exemplo, 100 chamadas para o Service Desk que foram registradas nesse sistema. Isso seria dados. Esses seriam conjuntos discretos de fatos. E, em seguida, é possível pegar essa informação dos dados e adicionar contexto. Por exemplo, o volume de chamadas do Service Desk inclui falhas de hardware e algumas falhas de software. Por exemplo, das 100 que foram registradas, 50 eram relacionados a falhas no roteador, 50 eram relacionados a erros de aplicação. Então você pega esses dados e começa a fazer uma análise específica, começa a ter um compreendimento maior do que os dados querem dizer. Né? E isso quer dizer o quê? É informação. Quem, o que, quando, onde. Aí, depois, em seguida, entra em cena o conhecimento, que é formado quando se aplica a experiência, se aplica todo aquele contexto, o compreendimento da análise da informação. Primeiro, analisa-se a informação, para depois é possível aplicar a experiência, contexto, e isso pode ser obtido da própria experiência da pessoa, das perspectivas da pessoa, como também de outras pessoas. E esse conhecimento, óbvio, é baseado na experiência atual e passada também, né, na acumulação da experiência. Né? Então, por exemplo, daquelas 50, daquelas 100
chamadas, 50 são falhas de hardware, então você começa a pensar assim, então você tem somente 5 roteadores. Neste caso, há uma falha séria e significativa do equipamento. São todos do mesmo modelo? Você já começa a pegar o quê? A transformar aquilo ali em conhecimento. Eles são do mesmo modelo? Tá? Se são 50 roteadores, nesse caso, há uma falha significativa do equipamento. Se são todos do mesmo modelo, a gente precisa fazer alguma coisa. Então entra em cena agora a experiência da pessoa. E como passo final, há o quê? A sabedoria. Esse é o passo final. Agora é possível estar-se numa posição que você possa tomar uma decisão informada. Né? É onde o conhecimento oferecido pode ser aplicado para melhorar, para realizar melhorias, né? Reagir para o conhecimento na entrega do serviço efetivo. Então, usando o exemplo das 100 chamadas do Service Desk, 50 são falhas de hardware, né, na infraestrutura que só possui 50 roteadores. Então, por exemplo, uma solução para isso poderia ser substituir todos os roteadores, alterar o fabricante, ou até mesmo invocar os planos de continuidade de serviço. Então, perceba que essa estrutura, dados para informação, para o conhecimento, para o serviço, é justamente para isso, para garantir que entregue conhecimento representativo, significante, útil, para permitir a tomada de decisão informada. Né? Então, é basicamente isso que você realmente tem que saber com relação a essa estrutura. Tudo começa nos dados, passa para a informação, que é onde começa a pensar quem, o que, quando, onde. Depois passa para o conhecimento. Como que isso pode ter sido ocasionado? Mas vem cá, aquele esquema lá, foram identificados, são 50 roteadores na nossa infraestrutura, beleza, mas de que fabricantes são? São iguais, fabricantes, são diferentes, entende? Então essa parte é a parte de obter o conhecimento a partir das informações. E por último, essa é a sabedoria, é a tomada de decisão informada. Chegamos ao sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço, que é aquele sistema que vai permitir gerenciar os dados e a informação. Gerenciar os dados e a informação que são geradas pelos processos de gerenciamento de serviço e medições diversas de serviços. Tudo para se ganhar o suficiente, ganhar conhecimento o suficiente dessas fontes de dados, através de uma série de camadas de processamento. Isso vai permitir a conexão das várias bases de dados, das várias fontes de dados, a integração dessas informações e uma camada de processamento para permitir que seja realizado consultas, relatórios e análises diversos. Né? Então a camada final é aquela camada que é conhecida como a camada de apresentação, para garantir que o conhecimento esteja presente em um formato aceitável. Né? Porque só havendo esse formato aceitável é que torna-se possível que as decisões sejam feitas. Então visualize aí a estrutura. Essa estrutura, inclusive, ela integra os dados existentes, as capturas de dados existentes, nos bancos de dados do gerenciamento do conhecimento. E o sistema de gerenciamento da configuração também faz parte do sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço. Isso é algo muito importante para a sua prova. O banco de dados do gerenciamento da configuração e o sistema de gerenciamento da configuração, ambos integram o sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço. Isso vai incluir fontes como portfólio de serviço, biblioteca de mídia definitiva, os acordos de nível de serviço, os acordos de níveis operacionais. Então você tem que lembrar, esta estrutura integra as capturas de dados existentes lá nos bancos de dados de gerenciamento da configuração e do sistema de gerenciamento da configuração. Tudo isso para oferecer suporte às decisões e suporte a entregas de serviço.